Bom, pessoal, vamos prosseguir. Agora entra o caso de trabalho de uma força variável. Né? Eu calculei aquele trabalho da força resultante, cheguei que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, por causa de uma força resultante constante. Mas o correto seria se eu analisasse por causa de uma força variável. Né? Então vamos tentar entender o que seria o trabalho de uma força variável. A partir de agora vamos até mudar o nome, tá? Eu deveria até ter mudado ali. É trabalho de um campo de forças. Matematicamente, o que é um campo? Um campo é uma função com domínio contido no R3 e imagem também no R3. O domínio eu entendo como pontos e a imagem eu entendo como vetores. Então, vamos tentar construir a ideia do que seria o trabalho de um campo vetorial. Então, estou definindo esse campo vetorial aqui. Ó. F é um campo com domínio contido no R3, imagem também no R3. Tá certo? Que jeito que a gente representa? O legal de representar um campo pode ser do R2 no R2 também. O legal é que a gente representa um campo, tanto domínio quanto imagem, a gente representa no mesmo diagrama. Só que o domínio eu represento como ponto e a imagem como vetor. Como eu estou interessado em calcular o trabalho, eu não vou desenhar em todos os pontos do espaço. Porque o trabalho, ele na realidade, ele é ao longo de uma trajetória. Em termos matemáticos, o trabalho é ao longo de um caminho. Então eu vou pegar aqui um determinado caminho, no espaço R3. Ó. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Certo? E como é que é o trabalho do campo de forças para movimentar um corpinho desde o ponto A ao ponto B? Bom, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ver, ao longo desse campo de forças, você vai ter aqui uma força, um valor F1, aqui vai ter um valor F2, aqui um valor F3, tá vendo que é um campo variável? Então aqui a gente tem duas complicações. Calcular o trabalho disso daqui vai ser meio complicado, porque além da força ser variável, o caminho é curvilíneo. Ok? Como que a gente vai fazer? Eu vou usar o que eu sei. A única coisa que eu sei é calcular trabalho de forças constantes ao longo de linhas retas. O trabalho de uma força constante ao longo de uma linha reta é o produto escalar da força pelo deslocamento ao longo dessa linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele caminho e vou supor que eu posso dividir em pequenas trajetórias de linha reta. Por exemplo, eu posso supor que aqui, ó, aqui seria um vetor delta R1. Por que R? Porque curvas eu represento em física pela letra R, um R de T. De acordo? Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu tentaria, para esse trechinho, eu tentaria calcular o trabalho daquele campo de forças nesse trechinho da seguinte forma. Deixa eu colocar bem longe. F1 produto escalar delta R1. Pergunta, estaria correto eu dizer que naquele pequeno trechinho o trabalho é de fato F1 delta R1? Não. Mas eu quero mais que isso, que não é o correto, vocês já sabem. Onde é que está o erro de eu fazer isso? Por que aquilo ali estaria errado? Dois motivos. Primeiro, isso é dessa forma, o trabalho é calculado dessa forma, primeiro, se a força for constante ao longo de todo o deslocamento delta R1. Não tenho nenhuma garantia disso.
Outra coisa é que esse deslocamento delta R1 teria que ser o quê? Uma linha reta. É o caso? Claramente não. Porém, se eu considerar que delta R1 é muito pequeno, presta atenção. Se eu considerar que delta R1 é muito pequeno, ele é pequeno o suficiente para que as variações que a força vai ter nesse curto espacinho possa ser desprezada. E pega uma curva, se você pegar um pedaço muito pequeno, ela se aproxima muito de uma reta. Todo mundo concorda? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse caminho aqui e eu vou dividir esse caminho em um monte de pequenas retinhas. Pode falar. Porque a definição que a gente deu foi essa, né? Eu defini trabalho com o produto escalar da força pelo deslocamento, e ali eu considerei implicitamente, eu não falei, mas que o deslocamento era uma linha reta. Certo? É, necessariamente ali. Tudo bem? Ok? Olha lá. Coloquei aqui um monte de deslocamento. Se eu quiser calcular o trabalho total, olha aí a vantagem. Trabalho não é um escalar? Então o trabalho seria o quê? A soma de todos esses pequenos trabalhinhos. Somatório, eu vou tirar o 1, colocar o índice I, somatório com I, variando desde 1 até N. Só que essa equação indicaria o trabalho ou indicaria uma aproximação para esse trabalho? Aproximação. Toda vez que eu falo em aproximação, vocês têm que pensar assim, tá bom, mas qual é a fonte? Se tem uma aproximação é porque tem algum erro. Quais são as fontes desses erros? As fontes são de eu considerar que a força, para utilizar essa equação, eu preciso considerar que a força Fi é constante ao longo do deslocamento ΔRi e que esse pequeno deslocamento ΔRi é uma linha reta. Essa é a aproximação. Então, a aproximação vai ser melhor quanto menor for o pedacinho da curva. Só que quanto menor for o pedacinho de cada curva, mais pedacinhos eu vou precisar pegar. Então, se eu fizer essa divisão em 100 partes, eu vou ter uma aproximação. Se eu fizer essa divisão em 1000 partes, a minha aproximação melhora muito. Mas ainda é uma aproximação. Eu poderia ter uma igualdade se fosse possível eu dividir isso aqui em quantas partes? Infinitas. Isso não é possível, mas é possível eu obter o resultado de somar infinitas partes. Ok? Então, se eu somasse essas infinitas partes, e o que se chama aquilo ali? Isso daqui eu quero sempre que vocês guardem, ó. É um somatório com infinitas parcelas, sendo que cada parcela está ficando cada vez menor. Como que se chama aquilo? Como que se chama isso aí? Pelo amor de Deus. Integral. Se eu pegar as partes desse caminho e diminuir essa infinita, Você vai diminuir. menor condição possível. Sim. Isso daria um ponto. Isso. Então a gente não estaria falando mais de deslocamento. Eu estou falando, por isso que eu coloco o limite. Porque o limite significa que você vai dividir no máximo possível, só que você nunca vai chegar lá. Você nunca vai chegar a ser um ponto. Tudo bem? Quando eu falo, por exemplo, limite, quando x tende a zero, eu estou falando que x é muito perto de zero, mas ele não é zero. Tudo bem? Tá certo? Isso daqui é uma integral que eu chamarei de integral de linha. Então, integral de linha de f escalar dr. Cara, vamos ver se vocês vão fazer o link com a aula passada daqui a pouco. Tudo bem? Próxima pergunta seria, tá bom, professor. Show. Como é que eu calculo uma integral de linha? Né?
Vamos calcular uma integral de linha. Putz, aí nós vamos ter que pensar um pouquinho. Bom, estou a fim de pensar agora não. Tá? Eu vou fazer o seguinte, tem uma integral de linha que eu sei resolver, que eu aprendi lá no cálculo 2. Só que aquela integral de linha que eu aprendi no cálculo 2, ela é muito restritiva. Aquela integral de linha é se for uma linha reta. Tá? Porque se a integral de linha for ao longo de uma linha reta, deixa eu explicar, por que aqui está dando trabalho? Porque eu preciso garantir, quando eu falo integral de linha, eu preciso garantir que todos os pontos não estão sendo calculados em cima do domínio. Está sendo calculado em cima exclusivamente dessa curva que pertence ao domínio. Então, isso é um pouquinho complicado para agora. Entretanto, se eu considerar apenas uma dimensão, para uma dimensão, se eu considerar apenas para uma dimensão, essa integral, ela fica simples. Porque para uma dimensão, primeiro, vamos pegar aqui, ó, pegar essa dimensão aqui. Se eu estou considerando só uma dimensão, quais são os dois? A força só pode ter dois sentidos. Tudo bem? Ou ela é favorável ao deslocamento, ou ela é contrária ao deslocamento. Aí, aqui ficaria o produto escalar F escalar, sei lá, delta X, não teria necessidade. Porque como só tem duas direções possíveis, só tem dois ângulos. Quais são os ângulos possíveis para a força fazer com o deslocamento? Se eu considerar uma dimensão. 0, 180. Quando é que a força vai estar fazendo o ângulo 0? Quando a força e o deslocamento estiver no mesmo sentido. Só que aí, se a força for positiva e deslocamento positivo, positivo com positivo, trabalho positivo. Negativo, negativo, trabalho positivo. Então, quando eu tiver com apenas uma dimensão, eu posso abrir mão da notação vetorial. Porque, olha lá, ó, nessa situação aqui, ó, F, e o deslocamento para cá. Chamar o deslocamento de delta X, tá? Nessa situação, eu falaria que a força é positiva e que o deslocamento é positivo. Positivo, 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 trabalho positivo. Ah, mas se a força estiver inclinada? Se a força estiver inclinada, não é uma dimensão. Entenderam? Certo? Então, em uma dimensão, o trabalho fica facinho de ser calculado. Em uma dimensão, o trabalho da força, ele vai ser simplesmente a integral de F dx. E isso daqui é genial. Desde uma posição inicial até uma posição final. Aquilo ali é genial. Vou pegar um exemplo. Deixa eu ver. Acho que esse pequeno espacinho aqui é o suficiente para um exemplo. Exemplo. Eu vou calcular o trabalho da força elástica. Porque lembra, a gente às vezes se perde com um monte de conta, um monte de abstração, esquece o que a gente quer. Cada força da natureza realiza um trabalho que produz um determinado tipo de energia. Todas estão tentando produzir energia cinética, mas às custas de alguma coisa. Vamos ver as custas do quê? Então, vamos começar com a força elástica, porque é uma dimensão. Tá? Estou aqui. A força elástica, eu considero que isso aqui é eixo X, tá bom? Considerando que aquilo ali é eixo X. Aqui eu estou no ponto zero. Acompanha comigo. Se eu puxo esse sistema, eu estou lutando contra o sistema. A força elástica passa a aplicar uma força para onde? Para lá.
Ok? Então, olha só, se eu puxei, eu realizei um trabalho sobre esse sistema. Então, energia foi transferida para esse sistema. Tanto que se eu soltar, o que vai acontecer com ele? Vai acelerar. Tudo bem? Então, é o mesmo caso quando eu tento levantar um peso. Quando eu tento levantar um peso, eu estou tentando transferir energia cinética. Só que, simultaneamente, a força-peso está convertendo essa energia cinética em energia potencial gravitacional. Aqui eu estou tentando puxar. Estou tentando transferir energia cinética, não consigo. Porque à medida que eu transfiro energia cinética, a força elástica realiza um trabalho e produz algum outro tipo de energia. Entenderam? Vamos ver que tipo de energia? Bom, aí eu tenho que lembrar como é que se calcula a força elástica. A força elástica, ela depende da posição. Se vocês se lembrarem, exato, ela é menos Kx. A força elástica é menos uma constante vezes x. Tudo bem? Então vamos calcular o trabalho da força elástica? O trabalho da força elástica vai ser igual integral desde uma posição inicial até a posição final de menos Kx dx. Vai. Quanto que dê esse trabalho? Já dá o resultado direto. Primitiva de Kx. 4x² sobre 2. Aí, então, menos Kx² sobre 2, final menos inicial, né? Vê se vocês concordam. E vai ficar isso aqui, ó. Kx inicial ao quadrado sobre 2 menos Kx final ao quadrado sobre 2. O que aconteceu de novo? Deu inicial menos final. Deu uma variação negativa. Certo? Deu uma variação negativa. Mas deu a variação da mesma quantidade matemática. Então, vou dar um nome para essa quantidade matemática. Energia. Mas que tipo de energia? Energia associada ao trabalho da força elástica. Energia potencial elástica. Tudo bem? Energia potencial elástica. Menos a variação da energia potencial elástica. Gente, isso daqui é uma coisa maravilhosa. Eu quero que vocês olhem e que vocês... Cara, é muito lindo isso. Essa é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Olha só. Sim? Certo? Eu já inverti ali. Tudo bem? Então, olha lá. Então, tem que o trabalho da força elástica segue a mesma ideia da força-peso. Essas forças, nem toda força na natureza faz isso. Tá? Essas forças, cujo trabalho está relacionado à variação negativa de uma certa quantidade, eu vou chamar essas forças de forças conservativas. Pergunta, eu quero a pergunta, só eu falo. Por que... Não, se você perguntar o que são forças conservativas, a resposta já está dada. Uma força conservativa é uma força cujo trabalho está relacionado a uma variação negativa de uma quantidade matemática. Essa quantidade matemática associada ao trabalho de forças conservativas, eu vou chamar de energia potencial. Então, uma força conservativa é aquela força cujo trabalho é menos a variação de uma energia potencial. Mas por que do nome conservativa? O nome conservativo não deve ser à toa, é porque alguma coisa se conserva. Exato. Não, então, mas o nome é conservativa porque alguma coisa se conserva. A pergunta, então, deveria ser o quê? Quem se conserva? Se conserva se mantém constante, não tem variação. A energia mecânica. Próxima pergunta. O que é energia mecânica? Cara, energia mecânica é a soma da energia cinética com energia potencial. Vocês estão vendo que a gente fica num looping eterno, certo?
Mas peraí, olha só, eu falei energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Ah, tá bom, mas o que é energia cinética? Aquilo que é produzido pelo trabalho da força resultante. O que é energia potencial? É aquilo que é obtido pelo trabalho de forças conservativas. Ah, mas o que é uma força conservativa? É aquela que é energia mecânica. Então você só vai aumentando, mas você vai rodando. Talvez daí a dificuldade de se compreender a energia. Porque a gente sempre busca em energia uma explicação de algo concreto. Só que o concreto, ele está na onde? Não está. É uma abstração matemática. Certo? Presta atenção. Se só atuar, só faz a mentalização comigo. Se no sistema só atuar força elástica. Se no sistema só atuar força elástica. Vamos para aqui, ó. Trabalho da força resultante vai ser igual a quem? Trabalho da força elástica. Certo? Só que o trabalho da força resultante varia energia cinética. O trabalho da força elástica varia negativamente energia potencial elástica. Interpretação: toda energia cinética é produzida pela diminuição da energia potencial elástica. Se você abrir as contas, vai ficar cinética inicial mais potencial inicial, igual a cinética final mais potencial final. Ah, e se no sistema tiver força elástica e força peso? Vamos raciocinar? Vou fazer aqui no canto. Se no sistema tiver força elástica e força peso, trabalho da resultante vai ser o trabalho da força elástica mais o trabalho da força peso. Certo? O trabalho da força resultante produz qual energia? Cinética. O trabalho da força elástica, tentando produzir energia cinética, ele varia a energia potencial elástica de maneira negativa. Trabalho do peso, tentando produzir energia cinética, diminui a energia potencial gravitacional. De acordo? Bom, olha porque a definição de energia mecânica ela é proposital para aquilo ali encaixar. Porque quem que é a variação da energia cinética? K final menos K inicial. Isso daqui, eu vou escrever só E, tá? E inicial menos E final. Isso. U inicial menos U final. Quando eu troco todo mundo de lugar, quem que vai ficar do lado de cá? Soma de tudo que é final. Quem que vai ficar do lado de lá? Suma de tudo que é inicial. Então você tem uma quantidade inicial que é igual a uma quantidade final. Essa quantidade eu chamo de energia mecânica. Tudo bem? Então, o que é energia mecânica? Energia produzida pelo trabalho de força conservativa. O que é uma força conservativa? Uma força cujo trabalho produz, varia negativamente a energia potencial. O que é energia potencial? Energia produzida pelo trabalho de força. Não dá mais. É mais fácil eu imaginar É mais fácil eu tentar fazer o seguinte, ó. Já que vocês querem, né? Vocês estão pedindo uma coisa mais concreta. Tá bom? Ilustração. Ilustração. Vocês querem a coisa mais concreta? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho guardado uma certa quantidade de energia cinética. Ok? Aqui eu tenho guardado uma certa quantidade de energia potencial. Vou chamar de U. Não sei que tipo de energia potencial. Energia potencial quer dizer que ela é associada ao trabalho de alguma força conservativa. É possível converter energia cinética em energia potencial? Sim. Só que alguém tem que realizar esse trabalho. Que força que vai realizar esse trabalho? Alguma força conservativa. Então, forças conservativas, elas fazem isso aqui, ó. Elas convertem energia potencial, energia cinética, em energia potencial. Só que quando ela faz isso, ela realiza um trabalho que é negativo. Tudo bem?
Porque se ela está convertendo energia cinética, ela está tirando energia cinética. Tudo bem? E aí, essa mesma força é capaz de realizar o trabalho da volta. Na volta, ela converte energia potencial em energia cinética. Vamos pegar um exemplo simples. Essa mesma força faz esse trabalho duplo. Exemplozinho simples. Durante a subida, o que aconteceu? Força-peso realizou um trabalho que converteu energia cinética em energia potencial gravitacional. Durante a descida, ela realiza um trabalho que converte toda energia potencial em energia cinética. Tá vendo? Força elástica. Tem aqui uma mola. Deu um peteleco. Durante a ida, ela vai diminuindo a energia cinética, convertendo em energia potencial elástica. Depois, ela faz a volta. Tudo bem? A força elétrica faz isso? Para que vocês acham que vocês têm capacitor? Mas esse aí eu vou guardar. Por isso que eu estou perdendo esse tempo de Física 1. Porque quando a gente chegar em capacitor, eu quero explorar capacitor como energia. E o mais legal, como é que calcula energia potencial elástica? Propriedade do sistema, que é o K, variação do sistema ao quadrado sobre 2. Sabe como que você vai calcular a energia de um capacitor? Qual que é a propriedade do sistema que caracteriza o capacitor? Capacitância. Qual que é a variação de uma propriedade do capacitor? Diferença de potencial. Então vai ficar capacitância quadrada a diferença de potencial sobre 2. A mesma equação. Você pode olhar para um capacitor e imaginar uma mola. Olha, arrepio. Arrepio. Matemática. Trabalho é um processo. É um processo de transferência de energia. Porque você presta atenção que toda vez que eu falo em trabalho, eu estou falando de energia sendo transferida. Entendeu? Então, assim, criar trabalho já não faria sentido, porque você está transferindo algo. Dentro da... É porque aí a questão é mais filosófica. Cheguei na conservação de energia, não cheguei? Eu provei a conservação de energia para vocês, não provei? Eu provei. Se eu provei, é porque isso é um teorema. Certo? Só que toda vez que eu falo em teorema, eu tenho que dar as condições para qual teorema é válido. Quais foram as condições? Que as forças sejam conservativas. Exato. Mas aí tem um detalhe. A conservação de energia, ela é maior. Vamos pegar, por exemplo, olha aqui, ó. Porque a próxima questão, Felipe, seria o seguinte. Como é que eu identifico se uma força é ou não conservativa? Não sei. Ainda não sei. Se eu der a expressão da força lá, ela é conservativa ou não, você não sabe. Você só sabe se uma força é conservativa se existe relacionado a ela uma energia potencial com variação negativa. Vou realizar um trabalho e transferir energia cinética para esse apagador. Tudo bem? O que aconteceu com a energia cinética? Não, ele parou? Não, ela não. Ela não aumentou até um certo ponto, não. A partir do momento que ele sai da minha mão, ele já começa a perder energia cinética. Isso. Por isso que eu estou analisando a partir do momento que ele deixa a minha mão. Olha lá. A partir do momento que ele deixa a minha mão, o que acontece com a energia cinética? Diminuir até zerar. Se está diminuindo a energia cinética é porque alguém está realizando trabalho. Quem está realizando trabalho? O atrito. Agora vamos pensar, o atrito é uma força conservativa? Vocês estão respondendo muito de bate-pronto. Por que não? Independente. Porque o que uma força conservativa faz? Ela realiza, o trabalho dela é capaz de converter energia cinética em potencial. Só que ele mesmo
devolve essa energia potencial na forma de energia cinética. Eu posso ficar aqui esperando a vida toda. O atrito não vai fazer o trabalho de volta. Entenderam? Certo? Então, o trabalho do atrito produz alguma energia. Só que essa energia não é energia potencial. Tudo bem? Por isso que o atrito não é chamado de força. É um primeiro motivo que ele não é uma força conservativa. Só que aí, o que a gente faz lá na termodinâmica? Cara, eu queria falar que a energia se conserva. Aí lá na termodinâmica, eu falo assim, ó, tudo que não for energia mecânica, eu vou chamar de calor. E aí eu vou criar uma lei de conservação de energia. Só que aí eu tenho uma perda, porque ela deixa de ser um teorema e passa a ser um axioma. Entendeu? Eu tenho uma regressão em termos matemáticos na conservação de energia, que ela já não é mais um teorema que eu posso demonstrar, mas eu tomo ela como axioma e a partir desse axioma eu vou conferindo outros tipos de energia. Tá bom? Mas nós ainda estamos na mecânica, vamos ficar na mecânica, não vamos falar de forças dissipativas, pelo menos até a gente não entender o que é a queda de potencial num resistor, porque ali é dissipativo também. Certinho? Aí a pergunta que eu fiz foi qual mesmo? Como é que eu identifico o sinal? Cara, olha que lindo, cara. Gente, vocês têm que olhar para as coisas e falar assim, cara, que lindo. Ontem eu assisti uma palestra, ontem foi um daqueles dias na faculdade que sabe quando você dá aquela mordida feroz na língua? Bom, primeiro eu tenho que morder minha língua, primeiro que eu comecei fazendo uma cagada, falando para o pessoal da Civil que o curso deles é só decorar a tabela. Depois eu fui embora e falei, caralho, o que eu fui abrir a boca, né? Ah. Mina d'água, um aquífero, Ah. era um usugário. Isso aqui não era real, não. Eu fiquei assim, pensando, o Gustavo está um mês falando que causa magnetismo, cai no movimento, está falando que a água está tendo magnetismo. Não, é porque assim, a água pura não, mas a água ionizada, pode ser, né? Porque pode ter alguns íons ali na água. Tanto que em laboratório, quando você faz, tem um negocinho que a gente compra lá, para fazer testes, que a água não pode ter nenhuma carga elétrica. Chama água deionizada. Dependendo, se ela tiver uma concentração de íons muito grande, é carga em movimento. Entendeu? Mas muito difícil que o movimento vai ser aleatório. Muito pouco provável. Mas o que você está falando é um negócio interessante. Que por mais que você discuta, por mais que você... Parece que existe uma dificuldade de abstração e não é os alunos da Civil. É os alunos em geral. Né? Não, então, mas o que eu ia falar, que eu mordi a língua, que eu falei assim, nossa, à tarde tem aula de tradução e engenharia. E aí veio a Andréia dar uma palestra. Cara, foi sensacional. Cara. Eu nem dormi, nem fiquei com sono. Não, foi sensacional a palestra dela sobre o CREA. E aí ela estava discutindo algumas coisas sobre realmente a profissão de engenheiro. E eu achei legal pra caramba, só que agora eu esqueci. Ah, lembrei. E ela falou um negócio, cara, que eu super concordo. Às vezes vocês estão na faculdade, às vezes não, todo dia vocês estão na faculdade. O peso, porque a faculdade ela coloca um peso que, como eu já falei para vocês, parece que a gente vive na faculdade para fazer prova. E a gente se esquece de aproveitar a faculdade. Aproveitar para quê? Bom, aqui é uma faculdade pequena. Então, aproveitar para gandaia não é uma das possibilidades. Outra coisa, também não estou vendo ninguém aqui cheio da grana, que quem aproveita a faculdade para essas coisas é quem tem muito dinheiro numa faculdade grande. Vocês, infelizmente, só podem aproveitar a faculdade para aprender. Só que a gente acaba deixando isso de lado. É meio que natural, porque a tua preocupação é, cara, eu tenho que passar até aquele monte de coisa. E você aprende muito quando você relaciona coisas. Olha o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou colocar outras letras, porque se eu fico colocando só X, dá a impressão que o lance precisa ser exclusivamente ao longo de uma linha reta. Então eu vou colocar S. Dá uma olhada aqui, ó. Integral SI até SF
Esse F eu vou entender ele como sendo uma força. Olha lá. É um F de S, ds. Esse carinha aqui vai me dar um U do S inicial, menos um U de S final. Gente, eu fico maravilhado com isso. Pergunta: se aquele F representar uma força unidimensional, se trata de uma força conservativa? Olha para a expressão e me responda. Sim. Porque se o S representar deslocamento, né? Então, o que eu tenho aqui? Integral de f de s ds. Trabalho. O que eu estou chegando? Que o trabalho é uma variação de uma quantidade, só com a variação negativa. Inicial menos final. Vocês não estão percebendo ainda. Deixa de... Olha que lindo. Isso aqui é tão lindo. Eu acho isso aqui lindo demais. Olha que lindo. Isso daqui é muito lindo. Fzinho. X. Temos um gráfico. X inicial. X final. Se eu calcular a integral aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma área. Então, a primeira coisa é que o trabalho pode ser calculado como uma área delimitada, certo? Num gráfico de força pela posição. Ok? Mas essa integral aqui, cara, ela tem uma característica muito legal. Mas muito legal. Que assim, cara, ela fala o seguinte: olha, você quer saber a área de tudo que está aqui? Você quer mesmo? Você está afim de saber a área de tudo que está aqui? F de x dx. Ele fala assim: você quer saber? Ah, não, cara. Fica de boa. Você não precisa olhar para tudo que está aqui dentro, não. Olha só para os extremos. Acha primitiva. Certo? Então vai ser uma primitiva da F. Eu vou chamar de G para não confundir com esse F, tá? Tudo bem? Então isso aqui é um G de x final menos G de x inicial. Não tem uma cara parecida as duas? Não tem uma cara parecida as duas? E, cara, olha só, cara, olha o absurdo. Olha o absurdo. Para eu calcular uma área, não interessa o meio. Só interessa a posição inicial e a posição final. Da mesma forma, para eu calcular um trabalho, não interessa o que aconteceu no meio do caminho. Só interessa o que acontece no início e o que acontece no fim. Ou seja, olha só, o trabalho da força-peso assim é o mesmo que assim. Porque não está interessando o caminho. Se ele for quicando, o trabalho é o mesmo. Estão percebendo? Estão percebendo? Só fala para mim, qual é a relação entre G e o F pequenininho? Uma primitiva da... Por que vocês complicam? Melhor falar que uma derivada, não está errado, mas... A derivada de G é F, né? Não está parecido? Qual que é a única coisa que está trocada ali? Que no caso está final menos inicial. No outro está inicial menos final. Então, sabe qual que é a minha conclusão? Existe alguma relação de derivada entre essas coisas. De acordo? De acordo? Portanto, olha a minha conclusão. Que a força F de S, ela é igual à derivada de U de S. Não pode. Só seria derivada
Se aqui fosse final menos inicial, certo? Como é que eu corrijo isso então? Coloco menos. Gente, que coisa linda. Que coisa linda! A força é menos a derivada da energia potencial. Percebeu, Wesley? Percebeu, Wesley? Você está duvidando de mim, Wesley. Você está com a cara de bosta. Você está com a cara de bosta, Wesley. Você quer ver como é que você está completamente errado, Wesley? Energia potencial elástica. Fala para mim qual é a equação da energia potencial elástica. K x ao quadrado sobre 2. Deriva. Põe o sinal de menos. Menos kx. O que é menos kx? Força elétrica. Força elástica. Então eu vou até colocar assim, ó. Se eu quiser colocar o vetor, eu posso colocar na direção do S chapéu. Só para virar vetorial. Tudo bem? Então eu percebo que, olha só, a força elástica de x é igual menos a derivada, né? Kx na direção x chapéu. Certo? E a força, como é que calcula a energia potencial gravitacional? mgh. Deriva com relação a h. mg, põe o sinal de menos. Menos mg. Indica a força peso aponta para onde? Para baixo. Eu posso relacionar partindo da situação do meio, relacionar momento. Ainda não. Vamos por partes. Vamos só pegar a energia por enquanto. Aquele sinal de menos deve chamar muita atenção de vocês. Sabe por que o sinal de menos chama atenção? Que a força sempre atua no sentido de diminuir o potencial. Para onde é o movimento espontâneo se eu soltar isso daqui? Para baixo, porque a força peso aponta para baixo. Para onde a energia potencial gravitacional diminui? Para baixo. Olha! Então, as forças sempre apontam, o movimento espontâneo, as forças sempre apontam no sentido de diminuir a energia potencial. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês estão espertos. Qual o sentido do movimento da corrente elétrica? Do maior para o menor potencial. Está vendo como é que as coisas casam? O movimento espontâneo. Por que eu quero que vocês pensem no espontâneo? Porque dentro de uma bateria, vocês já estão acostumados a dizer que ele vai do menor para o maior, né? Por quê? Porque você precisa fornecer energia. A bateria realiza o trabalho inicial forçando. E aí, a partir daí, quando ele passa para um resistor, gente, olha o nome. O que acontece quando a corrente passa no resistor? Tem uma queda no potencial. Porque o movimento espontâneo é sempre do maior para o menor. É ou não é a coisa mais linda do mundo? Então, como é que você, pelo menos em uma dimensão, pelo menos para uma dimensão, eu já sei identificar, pelo menos para uma dimensão, o que é uma força conservativa. Em uma dimensão, uma força conservativa, ela é uma força que advém de uma derivada. Ou seja, em uma dimensão, uma força conservativa é uma força que só depende da posição. Porque se ela só depender da posição, basta eu integrá-la que eu acho a energia potencial que está associada a ela. Tudo bem? Deixa eu ver. Muita coisa? Eu não vou continuar, embora eu tenha tempo, porque eu realmente acho que conceitualmente é muita coisa. Atividade da semana, eu vou colocar uns 40 exercícios só relativo à energia. Que maneira que eu quero que vocês resolvam esses exercícios? Eu vou ver se eu nem ponho exercício de conta.
Eu quero que vocês discutam a parte conceitual. Tá ok? Certinho? Então, por hoje é só. Só deixar aberto o que eu quero fazer semana que vem. Nossa, eu vou atrasar muito conteúdo. Hoje eu já esperava ter ido lá na frente. Semana que vem eu quero falar como é que a gente vai identificar se uma força conservativa, vamos tentar identificar forças conservativas, entretanto, forças conservativas tridimensionais, não unidimensional. Alguém já tem uma ideia? Se uma força unidimensional conservativa, se ela é a derivada de uma energia, como é que chama? A derivada de uma função tridimensional? Gradiente. Por isso que a gente aprendeu gradiente. Tridimensional. É um gradiente? Certo? Tudo bem? Fala. Vamos fazer o seguinte. A gente só sabe mexer por caso unidimensional. Eu vou fazer o seguinte. Se você considerar em uma dimensão, dá. Mas aí você tem que considerar que a carguinha só pode andar em linha reta. Tudo bem? Vamos tentar achar a energia potencial elétrica. Só colocar isso aqui como um string. Vamos lá. Você quer calcular a integral desde uma posição inicial até uma posição final da força elétrica K, Qzão, Qzinho, por R quadrado, dr, certo? Viu que eu não coloquei a notação vetorial. Por que eu não coloquei a notação vetorial? Que eu estou considerando uma dimensão. Por isso que eu estou deixando para depois, que nós vamos fazer tridimensional. Mas aqui vai dar certo. Como é que vai ficar? K, Qzão, Qzinho sai fora. Ok? Fica a integral de R a menos 2 menos R a menos 1. Então vai dar K, Qzinho, K, Qzão, Qzinho por R. O sinal de menos. O sinal de menos é só inverter ali, né? Então vai ficar isso aqui, ó. K, Qzão, Qzinho, por R inicial, menos K, Qzão, Qzinho, por R final. Já tem. Deu uma variação negativa de alguma coisa? Como é que é a energia potencial elétrica? K, Qzão, Qzinho, por R. Resta a gente entender quem é essa distância, tudo bem? Mas deu. Chegou. Certo? Só que aí nós vamos ter que interpretar mais isso daqui. Eu já sabia que a força elétrica é uma força conservativa pela definição que eu dei. Olha, basta ser uma força que depende só da distância. A força magnética, por outro lado, depende da velocidade. Entendeu? Então ela não é uma força conservativa. Ok? Tudo bem? Então,